Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, desta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Nosso programa de número 854, que destaca a crise, o cai-não cai de Guedes, né, expondo aí o agravamento da crise de conjunto da burguesia, do governo, de todo o regime golpista. Destaque também no nosso programa a profunda rejeição à conduta do PSOL e companhia, Freixo, Ciro Gomes, que votaram, né, pela rejeição da PEC 5, para que não haja nenhum controle sobre os lavajatistas, sobre aqueles que prenderam Lula e tramaram o golpe de Estado, não só contra Lula e o PT, mas contra toda a esquerda e o povo brasileiro. Então, nós vamos mostrar aqui a revolta que isso gerou aí, não só entre setores do PT, mas entre setores da esquerda, porque é bom que desmascara, né, a fraude desses partidos que procuram se apresentar como socialista e até como revolucionário, mas recebem cumprimentos do Deltan Dallagnol, né, o homem do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o parceiro, o comparsa do Moro, né, em toda a operação golpista que levou à prisão de Lula e à perseguição à esquerda. Bom, na nossa pauta de hoje também nós vamos destacar os dados aí da economia, o fechamento da Bolsa, falando em Moro, né, a preparação da filiação do Moro ao Podemos como parte das articulações da direita golpista em relação às eleições. A mais nova pesquisa de avaliação do governo indicando a reprovação de praticamente 54% dos brasileiros em relação ao governo Bolsonaro. Os caminhoneiros protestando aí, dizendo que o auxílio de R$ 400 anunciados pelo governo é uma esmola e não cobre, né, a alta dos custos da categoria. Vamos mostrar aqui imagens importantes da mobilização dos garis do Rio de Janeiro, né, nessa semana que cresceram os protestos e os garis do Rio de Janeiro estão aí saindo às ruas. E vamos falar, destaque na nossa pauta internacional, essa semana que se completaram os 2 anos do verdadeiro levante do povo chileno em 2019, a situação esquentando de novo no Chile, apesar também vamos ver aqui os comentários do companheiro Rui Costa Pimenta sobre o avanço da direita e o fracasso da esquerda no Chile. Bom, antes da gente entrar na pauta e anunciar aqui o nosso companheiro de bancada no dia de hoje, queria já mandar um salve aqui para o pessoal que está conosco no nosso site, né? Muita gente boa, muita gente chegando por aqui, e mandar um primeiro abraço aqui para os companheiros que chegaram por primeiro, e muitos deles já contribuindo conosco, como o companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou aí o seu superchat para ajudar a sustentar aqui o nosso canal. Muito obrigado, companheiro Ernesto. O Paulo Falcão, que está por aqui. O Marlon Silva, que também mandou o seu superchat, né, dando bom exemplo, como o Ernesto, aí, da importância de contribuir aqui com a imprensa combativa, independente e revolucionária. A companheira Angelina Dias, o Rio Catelli Digital, eles que são membros do nosso canal, e dizendo, o Rio Catelli diz o seguinte: o PCO não está mais pregando no deserto. Os últimos acontecimentos mostraram a todos quem é Ciro, PSOL, Tabata, Jones, até que enfim comemora o Rio Catelli Digital. Um salve para a companheira Cecília Maria, que também mandou aqui a sua figurinha simpática, o seu sticker, contribuindo com a gente. O Álvaro Faria, que está por aqui também, o companheiro Lino. O LC29, nosso companheiro aqui, né, de muitas jornadas, presente, marcando sua presença por aqui. Um salve também para o Acervo Alex. O Álvaro Faria também mandou aqui o seu superchat, dizendo: PSOL no colinho do PSDB. Isso aqui vai ser, de novo, destaque do nosso programa, como foi
Ontem um programa de muita audiência aqui, milhares de pessoas já assistiram, o pessoal compartilhou adoidado nas redes sociais, no Twitter, né? Muita repercussão no nosso programa de ontem. E espero que a dose se repita hoje. O Sou Eu, mandando aí o seu super sticker, sua figurinha simpática, contribuindo conosco. Um salve, um abraço bem forte também para os companheiros Alfeu e Murilo Farias. Bom, nós vamos para a nossa pauta. Logicamente, nesse começo de programa, a gente pede a você que está nos acompanhando, está nos assistindo, que compartilhe, né? Compartilhe aí adoidado, ajude a aumentar a audiência aqui desse que é o seu canal na internet, o canal dos trabalhadores, do canal de quem luta, né? De quem não está do lado da direita, quem não tem compromisso com a burguesia, com os inimigos da classe trabalhadora, né? Que está do lado da luta contra o regime golpista, por fora Bolsonaro, e esse canal tem posição, né? E a nossa posição é muito clara diante da situação, é Lula presidente. Bom, vou anunciar então o nosso companheiro de sexta-feira, de bancada, ele que às sextas também está apresentando um programa que está bombando na hora do almoço, que é o Direto de Brasília, né? Companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite à nossa sempre fiel audiência aqui do Resumo do Dia, todas as sextas-feiras, que nos prestigiam aqui com os seus comentários, as suas opiniões e, obviamente, com os seus superchats que sempre nos ajudam aqui a impulsionar o trabalho revolucionário, socialista e combativo da nossa causa Operária TV. A noite está aqui agradável em Brasília e nós temos aqui assuntos muito palpitantes que nós vamos debater aqui à luz dos interesses dos trabalhadores, como sempre fazemos. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: o senhor Deltan Dallagnol será candidato, cogita, né, ser candidato a deputado federal. Quer vir para Brasília, no Congresso, quer ser deputado federal. Terá o apoio do PSOL? Será que ele vai se filiar ao PSOL? Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho do Deltan Dallagnol e também da conduta da esquerda lavajatista. Bom, para começar o nosso programa, vamos colocar no ar aqui, com auxílio da produção, duas charges, né? Porque a semana tensa, começou tensa e termina tensa, mas o J. Camelo não perdoa, né? Tá aí o J. Camelo falando aí das grandes medidas do Bolsonaro, né? Para resolver a crise. Tá aí o J. Camelo com seu humor mordaz e, às vezes, até muito duro aí, né? Mostrando o Bolsonaro fazendo aquilo que ele sabe fazer, né? Eu nem vou dizer o que é, porque já está muito explícito. Bom, a segunda charge é muito boa, diz respeito também a um acontecimento dos últimos dias, que foi o julgamento, né? A prisão e a manutenção presa daquela senhora que furtou aí para comer, por necessidade dela e dos filhos, pacote de miojo, né, e filho. Então, ela diante do juiz, né? Roubei um miojo porque estou passando fome e tenho 3 filhos para criar. E o juiz impiedoso, né? Defensor da lei. Não interessa, lugar de ladrão é na cadeia. E aí vai também o capitalista diante do mesmo juiz. Soneguei 100 milhões porque o imposto é muito alto. Que história comovente, diz o juiz, emocionado, indo às lágrimas aí na pena firme e forte do companheiro J. Camelo. Está aí, né? O J, como sempre, aí fazendo poucas e boas, né? Desmascarando aí a podridão. O pessoal acha que escrachado são os desenhos do J. Camelo. Não, escrachado é a realidade, né? É a decomposição do regime político que nós temos pela frente. O Jota, de maneira muito sarcástica, bem humorada e com muito talento, apenas expressa, né, nos seus desenhos uma parte dessa realidade. Bom, mas nós vamos em frente, então, na nossa pauta recheada, nós vamos ter que ser... Vamos ver, a produção preparou uma pauta pesada, vamos trabalhar aqui para dar conta. Bom, primeiro destaque, vou passar para o companheiro Expedito,
o registro, uma pesquisa inédita, apontando que o Brasil tem 7.000 assassinatos de crianças e adolescentes por ano. 7.000. Conta aí a história, Xpê. Olha, isso aqui é daquelas histórias que a gente nunca gostaria de dar uma notícia dessa, né? De forma nenhuma. Mas a realidade nos coloca diante dessa situação, particularmente aqui no Brasil, né? 35 mil crianças e adolescentes foram assassinados em 5 anos no Brasil. Número de mortos até 4 anos, olha só, 4 anos, cresceu 27% em 2020, diz o estudo. Com 7 mil crianças são mortas em média por ano. É um estudo inédito, não é isso? E aí que deixou aí bastante alarmado e assustado os representantes aí do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, né, que é vinculado aí à ONU, dizendo que os números são verdadeiramente alarmantes. Bom, isso aqui no Brasil, vamos ter claro, esses números aqui, eles caracterizam, a matéria não fala isso aqui, mas nós estamos diante de um infanticídio. Obviamente que se trata de um infanticídio. Esse número espantoso aqui, né, ele é um número que expõe de forma inequívoca, insofismável, não é isso? A forma completamente degradante e sem qualquer juízo, sem qualquer bom senso para com relação às crianças do país, expondo um número que é uma chaga social assim gravíssima. A maioria dessas crianças, né, as causas eles enumeram aqui que são múltiplas as causas, mas eles colocam aqui a violência policial também, né? E obviamente nós sabemos disso aqui, que a polícia ela tem essa sob as costas dela esse registro, não é isso? De assassinatos de adolescentes no Brasil, principalmente nas periferias, nos morros, nas comunidades de baixa renda, onde a gente sabe como que a polícia trata a população nessas localidades, nessa comunidade. Portanto, fica aqui o registro, né? É uma notícia profundamente que corta assim na carne da gente ter que dar uma notícia dessa aqui, mas não há outra alternativa. Nós temos que expor o problema, denunciar e fazer com que a sociedade saiba desses números verdadeiramente alarmantes que, vamos ter claro, caracteriza, volto a dizer, um infanticídio no país. Eu queria ler só esse parágrafozinho aqui que ilustra de forma clara. A América Latina tem 8% da população mundial e quase metade dos homicídios de crianças. A maior parte dela cometida no Brasil. Portanto, são dados. Não é narrativa, não é tentativa de mostrar o Brasil como um país. Não. Nós sabemos disso aqui. Na América Latina, o Brasil é o campeão da violência, não só contra a criança, contra os negros, contra homossexuais, contra as mulheres e tal. Agora, essa situação aqui é verdadeiramente uma situação de descalabro social. Isso aqui no Brasil é um infanticídio e precisa ter um fim. E o regime golpista instalado no país a partir de 2016 tem uma parcela enorme, né? Tem sobre suas costas um percentual elevadíssimo desse total que vem, né, de 2016 para cá, porque o golpe foi exatamente em 2016. E os percentuais cresceram exatamente nesse período de 5, 6 anos para cá. Verdadeiramente alarmante isso aqui. Volto aí para você, companheiro Toninho, no estúdio. Ok. Eu queria, antes da próxima notícia, agradecer aí o companheiro que tem como pseudônimo um quitute muito gostoso e também que lembra o nome do nosso partido, que é o companheiro Pão com Ovo.
que mandou aí o seu sticker, assim como também o companheiro Alfeu, mandando aí o seu superchat, contribuindo aqui para sustentar essa empreitada combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, vamos dar a próxima notícia e você fica por aí, que daqui a pouquinho tem um anúncio espetacular aqui, uma promoção muito importante, né? E nós queremos que você colabore. Então, chame aí os amigos da Causa Operária TV, os amigos do grupo, os companheiros que daqui a pouquinho, na sequência, nós vamos falar aqui de uma promoção importante nesse nosso programa. Mas o tema agora é um tema muito importante e que ganhou muito destaque nos grupos, né, da esquerda, nas redes sociais. Bom, que foi o voto, né, dado pelo PSOL e por setores da esquerda, Ciro Gomes, PSB, sob a liderança do deputado ex-pissolista Marcelo Freixo, que desmascarou a conduta ultra-reacionária desses setores e provocou uma crise na esquerda pequeno-burguesa, né? Bom, hoje a gente mostrou ontem aqui, né, e vamos lembrar as imagens aqui do Dallagnol agradecendo, né, a esquerda, cumprimentando os seus parceiros, os seus comparsas, né, da direita e da esquerda, né, que conseguiram impedir por 11 votos a aprovação de uma medida bastante limitada de controle sobre a ação do Ministério Público, né, totalmente fora de controle. Não é que esteja fora de controle, não. Tem um controle, mas o controle é, por exemplo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? É o controle das máfias, dos setores mais reacionários, né? E o Dallagnol, ele agradeceu, comemorou, né, a reprovação, né? Tá aí mais uma vez o post que ele fez. É uma grande vitória, né, da sociedade, deve ser da sociedade secreta que ele tem com o Moro, com o gente do Departamento dos Estados norte-americano, e dos parlamentares que desejam ver um Ministério Público forte, atuante e, sobretudo, independente. Então, a gente pode incluir, entre aqueles que querem ver um Ministério Público forte, perseguindo a esquerda e ferrando a vida do povo, o senhor Marcelo Freixo, por exemplo, né, que votou, que liderou aí, inclusive usou da prerrogativa de ser líder da minoria. Bom, e aí nós temos na tela aí, hoje, algumas das repercussões mostradas, inclusive, na imprensa, de setores da esquerda, né, muitos companheiros petistas revoltados com a situação, né? Então, diz aí a primeira postagem feita em referência justamente ao Marcelo Freixo, né? Primeiro o pessoal posta aí a declaração do próprio Dallagnol e depois seguem comentários, né? Parabéns, Marcelo Freixo. Vai ganhar outro filme da Globo, né? Mais à frente, não te sigo mais, né? O pessoal, como é que é? Deletando, né? Tem um outro nome que esqueci agora a palavra, cancelando o Marcelo Freixo, né, na relação na internet. Mais embaixo, nada sobre o seu voto lavajatista, porque o pessoal, os traíras não quiseram comentar, né? Procuraram deixar de lado. Bom, e aí a declaração de mais uma postagem. Bicho, tu votar a favor do Dallagnol, depois de tudo que ele fez, é muita falta de coerência. Vocês não são esquerda, são lavajatistas, né? Tem mais aí. Tinha muita coisa, a gente separou alguns, né? Tá aí. Corre aqui, Marcelo Freixo, Glauber Rocha. Olha o Ministério Público sem controle externo, moendo o pobre, né? E mais uma. Eu espero que o Lula determine a retirada de apoio do PT ao PSOL. O PSOL sozinho não chega a lugar nenhum. Nenhum. Bom, é a expressão aí da revolta de setores da esquerda, principalmente companheiros do PT, revolta totalmente justificada, né? E a gente queria destacar brevemente que a votação na Câmara ela refletiu os blocos, né, que estão se formando
em torno do conjunto da situação política e preparando as eleições do ano que vem, né? E os setores mais poderosos, mais vinculados ao imperialismo, votaram contra a rejeição da medida, né? Embora tenha havido dissensões, mas foram setores do DEM, do PSDB, do PSD, de partidos da direita e da esquerda pró-imperialista, que é disso que se trata. É a esquerda pró-imperialista, lavajatista, aliada do Dallagnol, do Moro, né? Gente que defendeu lá atrás toda a operação criminosa da Lava Jato contra Lula e toda a esquerda. Gente como o senhor Marcelo Freixo, que se recusou a defender a liberdade do Lula, que agora, né, desde a liberdade, quando o Lula foi solto, foi lá tirar foto do lado do Lula e quer se apresentar no Rio de Janeiro como candidato da esquerda para tentar angariar os votos do Lula. Mas disse que defender a liberdade do Lula não unificava a esquerda. Bom, e agora esse setor está aí macumunado claramente, né? Queria destacar o fato de que PSB, né, que agora está tentando aí, exigindo a vice-presidência na chapa do Lula e o apoio do PT em vários estados, como o caso de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, né? O PDT do canalha do Ciro Gomes, né, que deu aí uma parcela significativa de votos a favor dessa PEC dos lavajatistas. Bom, e o PSOL, cujos votos foram decisivos, né? O Marcelo Freixo, que gosta de postar foto ao lado do Lula, mas por trás, né, é o verdadeiro Judas Iscariotes, né? Então ficou claro que tem um conluio, por isso que quando a gente destaca que está se levantando aí uma operação criminosa, uma operação para projetar uma terceira via com o apoio da esquerda, seja a esquerda apoiando diretamente um candidato da terceira via, seja a esquerda, né, se juntando para lançar candidatos que impeçam, né, que procuram retirar uma parte dos votos do Lula, ficou evidente na votação dessa semana, né? E a votação não deixa de fora nem mesmo o PCdoB, queria destacar, né, porque um partido pequeno, com 10 votos, né, dos 8 votos que foram dados na Câmara dos Deputados, tinha 2 abstenções. E quem conhece o funcionamento da Câmara sabe que isso aí é negociação. Como todo mundo sabia que a votação ia ser apertada, o PCdoB deixou de dar 2 votos, né, que poderiam ser decisivos e que, se somados aos votos do PSOL, teriam aprovado a PEC 05, que não era nenhuma maravilha, né? Era um substituto ao projeto do deputado Paulo Teixeira, do PT, e um substituto que, e se o projeto do Paulo Teixeira já tinha limitações, o que foi votado era ainda mais limitado. Tratava-se, por exemplo, praticamente de aumentar de 14 para 17 o número de conselheiros, com a indicação de alguns conselheiros pela Câmara dos Deputados, né? Mas nem isso os lavatistas querem, né? Como comemorou o Dallagnol, eles não querem controle nenhum. E a favor dessa política direitista, antidemocrática, né, votaram aí todos esses setores da esquerda. Bom, fica aí mais uma vez, né, importante divulgar aí a repercussão. Amanhã eu já destaco que com certeza amanhã vai ser um dos temas centrais da análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, né, aqui no nosso canal a partir das 12 horas. Bom, e eu, antes de passar a anunciar a próxima notícia com o companheiro Expedito, eu queria fazer um convite a vocês, né, a todos que estão assistindo o nosso programa. Nós estamos numa campanha, né, para fortalecer um dos órgãos mais importantes e mais tradicionais da imprensa de esquerda brasileira, que é o jornal Causa Operária, né, que existe há 43 anos, né? É o jornal mais antigo, o maior e o melhor jornal, mais combativo jornal da imprensa de esquerda brasileira, e nós queremos contar com a contribuição de você que está assistindo aqui a Causa Operária TV.
eu queria convidar você para assinar o jornal Caos Operário. Você tem duas opções para fazer isso daí. Você pode assinar o jornal impresso e receber o jornal aí no conforto da sua casa, semanalmente. A assinatura semestral do jornal impresso sai por R$ 160 apenas. O jornal Caos Operário tem 3 cadernos, né? Tem um caderno de notícias nacionais, de atividades políticas, tem um caderno especial de movimentos, que trata das notícias do movimento operário, notícias internacionais, do movimento negro, do movimento de luta das mulheres, e tem um caderno cultural, com notícias de cultura, debates sobre a situação, acontecimentos, história, marxismo. Então, é imperdível, é o único jornal, né? Porque a esquerda abdicou de ter aí uma posição firme e expressa publicamente, clara, né? Como só um jornal impresso pode garantir toda semana. Bom, e você tem também a segunda opção, né? Se você não quiser assinar o jornal impresso, você pode assinar o jornal digital, né? Que tem a vantagem de você poder consultar quando o jornal é fechado imediatamente, já no final de semana, você pode ler em sua casa, você pode ter acesso à edição do Caos Operária, e, inclusive, você ganha o direito de acessar aos arquivos do jornal Caos Operário. Se você quiser, pode assinar os dois, e você ajuda a sustentar essa imprensa combativa, revolucionária. Bom, para assinar, nós estamos numa promoção especial aqui do resumo do dia. Você assina, tá aí o Pix, o número do Pix para você fazer, manda uma mensagem pelo WhatsApp, né, para esse número que está na sua telinha, e você vai ganhar um brinde, além da assinatura, um brinde especial aqui do resumo do dia, tá certo? Então eu queria convidar você que está nos assistindo a fazer agora. Se você fizer assinatura digital, você entra em contato, manda uma mensagem, manda um e-mail para a gente cadastrar a sua assinatura digital e mandar você passar a ter acesso, né, ao Caos Operário Digital imediatamente, já começando dessa semana. E se você quiser assinar e receber o jornal impresso, você manda os seus dados com o seu endereço, né, necessário para o despacho da correspondência. Então, assine já, colabore, né? Qualquer dúvida, se você... a assinatura pode ser feita de maneiras diversas. Você pode acessar diretamente também o site jornalcausoperaria.com.br e fazer a assinatura. Manda para a gente aqui o comprovante de que você fez a assinatura e você ganha o brinde igualmente. Nós vamos mandar um brinde na sua casa, seja na sua assinatura digital, seja na assinatura impressa. Tá ok? Fica aí o convite e eu conto com você, com a sua participação, você que está nos assistindo, para assinar. Assine já. Caos Operário, ajude. Veja, você está vendo aí o destaque na capa, né? A produção mostrou o jornal que tem compromisso com a campanha pela candidatura do Lula presidente, né? O Fora Bolsonaro é a edição de semana passada, semana anterior. Fora Bolsonaro é Lula presidente. É o único jornal da esquerda do país, único, que está fechado com apoio, com a luta pela candidatura de Lula presidente e por um governo de trabalhadores. Então, mais um motivo para você assinar Caos Operária. Bom, seguindo na nossa pauta, vou passar para o companheiro Expedito para falar da situação de instabilidade, né? As bolsas fecharam em queda, com o pior final de semana desde o começo da pandemia. Bem que o Bolsonaro avisou que tudo podia ficar ainda pior. E parece que está ficando, né, Expedito? Não só está ficando, como parece que a coisa ainda vai adiante, né? Porque a tensão, a temperatura subiu aí do ponto de vista da tensão e da instabilidade aí no mercado, né? No mercado financeiro, no mercado especulativo, aí da Bolsa desde o início da semana você teve aí o anúncio do Bolsonaro com relação aí à questão do Auxílio Brasil, né, isso, que é o substituto aí do Bolsa Família, e o valor anunciado por ele, né, isso, de R$400, criou uma situação aí, criou uma polvorosa aí junto à equipe econômica aí do governo, onde 4 secretários
do ministro Paulo Guedes. Isso já foi objeto de comentário, parece que ontem ou anteontem, no programa aqui, Resumo do Dia, onde 4 secretários dele, 2 titulares e 2 adjuntos, pediram exoneração do cargo. Claro, eles alegam motivos de ordem pessoal, mas a gente sabe que não tem nada de pessoal aí. É divergência com relação aí à questão da anuência do ministro Paulo Guedes, né? Isso que ficou aí na corda bamba, né? Os agentes econômicos aí muito instáveis, né? O mercado especulativo aí, as bolsas, né? Registrando aí quedas, conforme já foi dito aqui, foi a 4ª pior semana em 2 anos, né? Após essa manobra aí, após o anúncio aí do valor do novo Auxílio Brasil, que estoura em muito aí o teto de gastos, que me parece que é um dogma aí do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, né, com relação ao problema aí de não furar o teto de gasto. Mas o Bolsonaro, na situação de desespero em que ele se encontra, ele está buscando alternativas para minimizar, não é isso? A situação calamitosa dele diante das eleições. E uma das estratégias é essa exatamente da concessão aí do Auxílio Brasil de R$ 400. Instabilidade total aí no mercado. Essa crise ainda ela terá desdobramentos aí para o próximo período e não há nenhum indicador nesse momento agora que a situação vá para um estágio de estabilidade. Ao contrário, a instabilidade é que está instalada e nós podemos aí aguardar aí momentos ainda mais tensos aí no próximo período, né? Aí na semana que vem, nas outras e tal, aí até ver se a coisa aí se estabiliza. Mas os números, os índices aqui apresentados colocam, acendem aí a luz amarela, um sinal de alerta com relação aí ao problema da tensão aí nos mercados com relação ao problema do anunciado Auxílio Brasil de R$ 400. Aqui fala assim, o resultado é o 4º pior índice, atrás apenas dos recuos semanais registrados após a OMS decretar a pandemia do coronavírus em março. Com isso, a queda de mais de 7% do Ibovespa fica atrás apenas das semanas encerradas em 28 de fevereiro, quando caiu 8,37%, e 13 de março de 2020, com queda de 15,63%, em forte recuo de 18,8% em apenas 5 dias. Portanto, fica aí, né, o governo está numa sinuca de bico com relação a isso aí, e o Bolsonaro precisa, né, de defender os R$ 400 para ver se reanima aí os percentuais de diminuição da sua rejeição e de crescimento da sua candidatura, mas não há nenhum indicador nesse sentido, pelo menos no momento. Volto aí, companheiro Antônio Carlos. Ok, bom, seguindo já nesse tema, toda essa crise, né, levou hoje à veiculação da notícia, depois desmentida, pero não mútil, de que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, teria pedido demissão, né? E as notícias davam conta, inclusive, de que o Bolsonaro estaria insistindo para que ele ficasse. Bom, verdade ou mentira, o fato é que se estabeleceu aí uma violenta queda de braço ao longo de toda essa semana, em que os setores, os chamados setores do mercado, ou seja, os banqueiros, os especuladores financeiros, do qual o Paulo Guedes é um representante no governo, obviamente, ele mesmo um banqueiro, estão se levantando aí duramente contra, né, a concessão do benefício do Auxílio Brasil, né? Como nós destacamos aqui, inclusive a posição correta do ex-presidente Lula, de que, independentemente de que o Bolsonaro queira tirar proveito eleitoral da medida, a medida é uma necessidade. E, obviamente, o Bolsonaro não queria só fazer um acréscimo, uma correção, de que não é só um problema eleitoral.
é também a preocupação do governo de procurar controlar a situação, né, que tem uma enorme explosividade social. Quer dizer, o Bolsonaro não faz só porque ele quer ganhar a eleição com essa medida. Porque ganhar a eleição, em termos, a burguesia pode ganhar de muitas maneiras. Pode fraudar a eleição, né, pode passar o bastão. O problema é o seguinte: a crise está levando a situação, uma situação explosiva, né, com as pessoas aí disputando aí ossos nas filas, restos de carne, né, a maioria dos trabalhadores desempregados. E isso, obviamente, tem um conteúdo altamente explosivo e o governo procura conter essa situação. E o mercado, né, quer que o Bolsonaro faça isso gastando muito menos do que o governo se vê forçado pela situação a fazer, né? Pela pressão social e, obviamente, também por um interesse eleitoral. Bom, pois bem, o Guedes, depois de todos os anúncios, acabou se reunindo aí à tarde com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi até o Ministério da Economia, né, onde tem fumaça a fogo, e posaram aí, né, tiraram fotos como essas aí que a produção colocou aí para vocês verem. Claramente uma foto posada, né, daquelas fotos que ninguém está muito bem, mas vamos sorrir na foto, né? Então, aparece o Bolsonaro e o Guedes aí com um sorriso amarelo, e o Guedes procurou desmentir, dizer que em momento nenhum pediu demissão e em momento nenhum o presidente insinuou que isso fosse acontecer, né? No entanto, durante a própria entrevista, ele acabou cometendo atos falhos, coisas e tal, que deixavam claro, né, que havia aí um desentendimento, né, que citou nome de outra pessoa do BTG que teria sido escolhido para comandar aí a Secretaria de Orçamento e Tesouro, né, o André Esteves, do BTG, e quando, na verdade, o escolhido foi outro, foi o ex-ministro do Planejamento, o Esteves Colnago. O que foi, inclusive, apontado o seguinte, que o governo está tendo dificuldade de trazer gente nova do mercado, né, ligado aos bancos, para dentro do governo. E, por isso, está remanejando peças, né, diante da crise que se intensifica, né, e da pressão que o próprio... ficou evidente que o Guedes, né, depois de passar a defender o estouro, chamado estouro do teto, né, estava defendendo aí a pressão de setores do mercado financeiro para que isso fosse feito de maneira mais contida, né, para não elevar os gastos, porque a política é bem clara dos banqueiros. Gastar com bolsa banqueiro, pode. Agora, gastar com a população que está morrendo de fome, isso não. Né? Isso aí é desperdício, né? É um exagero de dinheiro. No orçamento de 2021 está previsto nada mais, nada menos do que 2 trilhões e 300 bilhões para os bancos. Isso não é pouco, né? Isso aí é uma ajuda para os pobres banqueiros. Agora, gastar 50 bilhões com o Auxílio Brasil, com Bolsa Família, seja lá o que for, aí é desperdício, é jogar dinheiro fora, é gastar com pobre, né? É gastar com gente que está passando fome, né? Gente humilde, gente que está desempregada, que está no desespero. Os banqueiros querem economizar, né? E deixa o povo morrer, deixa o povo passar de fome, mas, evidentemente, o Bolsonaro está mostrando um receio diante da situação. Bom, nós vamos falar mais sobre a avaliação desse problema, mas antes eu vou devolver a bola para o Expedito, porque, em meio a essa crise, está reaparecendo aí uma figura que estava lá nas catacumbas, né? Nós tivemos na crise anterior, reapareceu o Temer, né? Mostrando que os vampiros saiu da... Vampiro, acho que dorme no mausoléu, né? Agora tem um outro, né, que estava aí nas trevas, estava fora das luzes, que hoje a imprensa tratou de destacar, em meio à crise do governo Bolsonaro, que é o Moro. O que está acontecendo aí? Qual é o destaque em torno do Moro, Expedito? O destaque diz respeito a essa figura execrável da vida pública brasileira, né? Ele que é um juiz que não ocupa cargo público nenhum, mas foi guindado, não é isso? Aí pelos setores direitistas, reacionários, os lavajatistas aí
da vida, os arautos, né, digamos assim, da luta contra a corrupção, guindaram e deram projeção e holofotes a esse picareta, a esse patife, a essa figura execrável, né, que é o senhor Sérgio Moro, que estava escondido aí lá nos Estados Unidos, não é isso? Que é exatamente lá o país onde ele recebeu todas as instruções e orientações para destruir a economia nacional aqui, perseguir a esquerda e, em particular, o ex-presidente Lula. Bom, o juiz Sérgio Moro fez o seu reaparecimento aí, em grande estilo, né? Aparece exatamente nesse momento agora de crise do governo Bolsonaro, né? Em que a rejeição ao governo Bolsonaro aumenta cada vez mais. Nós vamos tratar desse tema aqui daqui a pouco, e aparece aí a figura do senhor Sérgio Moro, junto com a votação aí da questão do controle que buscava ser colocado, do pequeno controle que buscava ser colocado aí nos impulsos golpistas aí e persecutórios do Ministério Público, né? Aparece a figura do senhor Sérgio Moro, que estava meio esquecido aí, efetivamente, nas catacumbas, né? Bom, vampiro gosta das trevas e ele reaparece. O Podemos está aí oferecendo aí a legenda para ele. Marcou, inclusive, aqui cerimônia, né, de lançamento aí, ou seja, de filiação dele. Vai ter uma cerimônia aí, né, uma solenidade preparatória aí que deve acontecer aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Ou seja, eles estão preparando aí pompas e circunstâncias para receber o juiz golpista, o juiz destruidor da economia nacional, o juiz que violou todas o regramento básico aí do Estado de Direito e perseguiu a esquerda nacional. Esse juiz aí, que nesse momento agora está recebendo aí a hóstia, né, da esquerda, de um setor da esquerda brasileira, como já foi dito aqui, ele pretende levar adiante aí o seu projeto para ser presidente da República. Portanto, estejamos de olho. É o Podemos aí, que é controlado pelo senador Álvaro Dias, não é isso? Não sei se ainda é senador, mas é a figura aí de destaque nacional que controla esse partido, que é basicamente um partido localizado lá do Paraná, não é isso? Mas eles vão tentar dar projeção aí. A Rede Globo, que está aí completamente perdida com relação à não definição aí da candidatura da terceira via, pode dar impulso nesse. Ok, mutou aí o companheiro SP. Vamos seguindo aqui na nossa pauta. Não sem antes agradecer aqui Opa, peraí, SP. Corta aí porque travou a sua internet e aí eu entrei aqui. Só um minutinho. Então, agradecendo aqui ao companheiro LC29 pelo seu super sticker. Ele mandou uma figurinha simpática aqui, um gato preto. Eu espero que seja desejando azar aí no momento que o pessoal comentava aí sobre a esquerda que votou junto com os lavajatistas, né? Azar deles. Caiu a máscara, ficou mais claro. Bom, e o pessoal, enquanto o Expedito comentava aqui, o pessoal começou a grafar aqui o nome do partido do Álvaro Dias com PH, né? Em vez de Podemos, com PH fica Fodemos, né? Podemos, exato. E a ideia é muito clara de um partido ultradireitista que está aí se oferecendo. Agora é bom lembrar, né, que o Podemos, o Álvaro Dias, é notório aí que ele é um elemento que se articula com o PSDB, né, que era o partido originário dele, inclusive, e o Moro pode estar integrando aí parte do todo o esquema que está sendo montado em torno da terceira via, né? Da mesma maneira que a terceira via precisa de um candidato, por exemplo, como Ciro Gomes, para tirar votos do Lula, para tirar votos da esquerda, né, para ser apoiado aí por setores dessa esquerda lavajatista, a direita também precisa de um candidato que tire votos do Bolsonaro, né? A direita golpista precisa de um candidato como o Moro, que não seja para ganhar a eleição, mas que sirva para cumprir aí o papel
né, de tentar capturar uma parte dos votos direitistas, fascistas do Bolsonaro, para aparecer aí, quem sabe, um candidato da terceira via, que se não seja o próprio Moro, que é difícil, um candidato muito direitista, mas que apareça como sendo o mal menor, né? Então, a gente deve olhar com muito atenção todas essas manobras. Bom, e por isso queria destacar aqui, por exemplo, a avaliação infantil, né, feita desse episódio da crise em torno do Guedes, pelo deputado justamente o Marcelo Freixo. Segundo o Marcelo Freixo, o Guedes se agarra à cadeira de ministro porque faz fortuna em paraíso fiscal. Quer dizer, com o que o Freixo reduz, né, o problema da presença do Freixo no ministério, que controla trilhões em orçamento, que distribui 2 trilhões e 300 bilhões para os banqueiros só nesse ano, há um problema simplesmente de enriquecimento do próprio Freixo. Obviamente que é uma conduta para encobrir o papel de conjunto dos bancos, né? É a típica conduta de um pró-imperialista, né? Porque o problema seria o Guedes, né? E a grana que ele, como banqueiro, está ganhando aí. Houve uma estimativa aí apontando que o Guedes teria essa semana, em função do dinheiro que ele tem aplicado nos paraísos fiscais, só com a elevação do dólar, ganhou mais de R$1 milhão só nessa semana. Agora, obviamente que reduzir o problema a essa questão é muito pouco, é jogar areia nos olhos, né? É uma avaliação, no mínimo, totalmente infantil. Se não, né, uma avaliação de quem quer despistar as coisas. O Guedes está aí para representar o interesse bem mais poderoso do que o próprio Guedes, né, dos banqueiros que ele representa, dos quais ele é um funcionário, dos quais ele é uma tchutchuca, né, como disse lá o deputado Zeca Dirceu naquela audiência lá na Câmara dos Deputados. Bom, é evidente que é uma avaliação para encobrir, né, que aqui o que está em jogo são interesses muito poderosos, né, está em disputa interesses de setores ligados ao imperialismo, dos quais o Guedes é um representante, mas que, nesse momento, também sofre as pressões dos setores do próprio governo, do bolsonarismo, dos quais, né, aos quais o próprio Guedes se aliou, né, também para defender interesses de setores mais débeis, inclusive do sistema financeiro, né, que não são os grandes bancos e etc, etc. Então, a gente deve refutar essas avaliações pseudo-esquerdistas, mas que, na realidade, encobrem, né, o caráter profundamente racional. E essa política do Freixo, do PSOL, que leva, por exemplo, a pedir a substituição, ora do Guedes, como se o problema fosse trocar um ministro por outro ministro, né? Sai o Guedes e entra outro canalha ligado aos banqueiros, ligado ao Itaú, ao Bradesco, né, aos bancos internacionais, o que, obviamente, não representa nenhuma mudança efetiva na política do governo. Bom, seguindo no meio dessa crise, hoje a Exame Ideia divulgou uma pesquisa falando da avaliação do governo Bolsonaro. O Expedito vai contar para vocês aí o resultado, porque, sem dúvida, isso aí é uma das expressões, né, da situação de crise e do avanço da crise econômica. Com vocês, Pedro. Pois é, no rastro aí de toda essa discussão, de toda essa polêmica aí com relação ao problema aí do teto de gastos, das medidas profundamente impopulares que vem sendo tomada aí pelo governo Bolsonaro, o avanço da crise, a situação de deterioração social, né, que vem acontecendo a passos largos no país, com a queda da renda, com famílias inteiras aí sem ter o sustento diário aí mínimo para se manter. Obviamente que, né, os números aí vêm expondo essa situação, ou seja, é o resultado dessa situação que aparece aqui nos índices, né? Essa pesquisa aí feita pela
pela Exame Ideias, coloca o atual ocupante do Palácio do Planalto, o impostor Jair Bolsonaro, com um índice de 53,9% de reprovação entre os brasileiros. E entre as mulheres, né, isso, a reprovação, a gestão pessoal de Bolsonaro como presidente é ainda maior. Ela se eleva dos 53% para 60%. Né? Nós tivemos aí a coisa de uns 15 dias, 10, 15 dias atrás aí, o veto do Bolsonaro à questão aí da distribuição aí dos absorventes higiênicos para as mulheres em situação de pobreza menstrual no país, particularmente as adolescentes, que é um fenômeno que se manifesta no país inteiro. Portanto, as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo aí colocam, né, a gestão Bolsonaro, a fracassada, a golpista gestão Bolsonaro, de fome, de miséria, de ataques, de supressão de direitos, coloca ele ainda mais para baixo, né? O trabalho de Jair Bolsonaro como presidente é avaliado como ruim ou péssimo por 53,9% dos brasileiros, outros 23% aprovam a gestão pessoal do mandatário. Já a gestão do governo é reprovada por 52,8%, ou seja, um número muito próximo aí da rejeição pessoal, né? E 23,4% aprovam, né? Então, isso aí, né, na avaliação aqui da pesquisa, isso coloca o Bolsonaro numa situação que diz respeito à reeleição cada vez mais distante. Mas nós sabemos muito bem que tem muita água ainda para correr debaixo da ponte. O governo tem recursos aí, tem meios aí para fazer levantar aí a candidatura do Bolsonaro, mesmo nessa situação de desgaste social gigantesco a qual ele está submetida. Vamos ficar de olho, tá certo? Mas a rejeição é cada vez maior e agora aparece esse dado da rejeição que se elevou bastante entre as mulheres brasileiras. Volto para você aí, companheiro Toninho. Ok, agradecendo aqui a Irlan Iglesias pela figurinha simpática, pelo super stick. Muito obrigado. Ele se junta aí aos inúmeros colaboradores aí que mandaram aí suas contribuições ao longo do programa de hoje. Mas você ainda pode contribuir, o programa não acabou. Você pode seguir aí o bom exemplo do Irlan, do LC29, do Sou Eu e de muita gente que já contribuiu aqui no programa de hoje para sustentar, né? E nós continuamos precisando e muito da sua contribuição. E daqui a pouquinho a gente mostra de novo, né, na sequência aqui, nós vamos mostrar de novo a campanha de assinaturas do Caos Operário. Mas antes, né, vamos com uma aceleradinha que nós vamos dar aqui, queria tratar de uma outra avaliação feita hoje, também sobre o episódio envolvendo o Guedes, desta feita pelo Fernando Haddad, né, que sobre a permanência do Guedes declarou que seria um sinal de que o mercado abandonou a terceira via. Né? Ele disse o seguinte: calote nos precatórios. Opa, correu aqui a minha calote nos precatórios e furo no teto de gastos foram assimilados. É o que parece. O mercado abandonou a terceira via. Nós achamos que é uma avaliação muito precipitada, né, sobre a situação. É cedo ainda para dizer que o mercado abandonou a terceira via e está indicando aí que, pela permanência do Guedes no governo, seria um sinal de que o mercado, o sistema financeiro, os especuladores estariam dando aval, né, à reeleição do Bolsonaro. Embora essa seja uma possibilidade, né, as articulações em torno da terceira via permanecem, né, e é bom olhar com maior abrangência. Né? Veja-se o caso da votação da PEC 5, o apoio da esquerda a essa medida, mostrando que existe uma articulação ainda muito grande e muito forte
em torno da terceira via, veja-se o caso do Moro, que nós destacamos hoje. Então, muita água, como disse o companheiro Expedito, né? Muita coisa ainda vai acontecer no próximo período e é preciso olhar com cautela essa situação, até porque muitos golpes virão, né, contra a candidatura do ex-presidente Lula, justamente porque a burguesia nem de longe, né, cogita efetivamente apoiar Lula, né, e trazer de volta o governo que foi derrubado pelo golpe de Estado em 2016. Bom, então, antes de seguir na nossa pauta, já tem gente aqui mandando mensagem sobre assinaturas, eu só queria rapidamente, então, reforçar aqui o convite, né, chamar a atenção de vocês aí que estão nos acompanhando. Promoção especial, vai durar poucos dias, né, mas nós estamos fazendo aqui a promoção da assinatura do Causa Operária, o mais antigo, o maior, o mais combativo jornal da esquerda brasileira, um dos poucos ainda, né, que se mantém com regularidade, jornal semanal, sai toda semana, faça chuva ou faça sol, né? Nesse momento são 16 páginas, né? E um jornal que está comprometido com a denúncia de toda essa política criminosa contra o povo, com a luta contra o golpe e a favor da candidatura do Lula. Você pode assinar, fazer assinatura digital, anual por R$100, ou assinatura semestral impressa por apenas R$160 e receber em casa, né, o jornal impresso semanalmente. Está aí o Pix, né, está aí o telefone para você tirar dúvidas, ou para você já manda aí, já faz o pagamento e se torna, e a gente manda os seus dados, seja os dados eletrônicos, o e-mail para receber a chave de acesso, né, ao Causa Operária, depois de ter efetuado o pagamento, seja os seus dados de correspondência, de endereço, né, para receber o seu jornal em casa, né? Então, acesse. Se você quiser, você pode fazer também diretamente lá, a assinatura é acessar jornalcausaoperaria.com.br, você faz a assinatura, né, e depois manda para a gente o comprovante que a gente manda o brinde para você da mesma maneira, tá ok? Bom, vamos em frente agora na reta final, faltando 5 minutinhos para terminar nosso programa. Espê, 30 segundos para você falar da luta dos caminhoneiros, vai lá. Os caminhoneiros estão aí em pé de guerra com o governo Bolsonaro, que anunciou aí demagogicamente o mesmo valor do Auxílio Brasil para os caminhoneiros. Os caminhoneiros disseram que R$400 é uma esmola e que só cobre 13% de um abastecimento, não é isso? Então, não dá nem para o cheiro, não dá nem para sentir o cheirinho lá do diesel num tanque de um caminhão, de uma carreta dessa aí, que tem uma capacidade de 600 litros, né? O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores confirmou aí que estão programados paralisação para o dia 1º de novembro e que esses R$400 aí não vai fazer a categoria recuar aí da disposição, né? Isso nós temos que acompanhar, porque é uma categoria aí que é muito pouco confiável com relação àquilo que ela anuncia. Pode ser que o governo ofereça alguma coisa a mais aí e desmobilize. Mas nesse momento aqui agora nada indica isso. A paralisação está marcada para o dia 1º e o governo não tem nada a oferecer ainda nesse momento, além dos R$400, que já foi rejeitado pela categoria que, segundo ela, nada mais é do que uma esmola ou um cala-boca que não resolve nenhum dos problemas e a alta do combustível que já está anunciada a partir do dia 1º de novembro. Volto aí para você, companheiro. Vamos em frente. Vou dar minha rapidinha também da luta dos trabalhadores, que é o destaque. A próxima sobre o Chile é sua, hein, Espé? Atenção. O destaque é a luta dos garis no Rio de Janeiro, né? Os garis que estão se mobilizando, saindo às ruas. Centenas de garis fizeram um protesto contra o prefeito Eduardo Paes, e quem estava lá animando o protesto foi a bateria Zumbi dos Palmares, né? A bateria combativa
que integra o Bloco Vermelho nas manifestações do Rio de Janeiro e em várias cidades do Brasil, como São Paulo, Brasília, em Salvador e Recife, por aí afora. Bom, a última mobilização aconteceu na quarta-feira, né? E tem novo protesto marcado para o dia 28. Né? Os garis estão em luta e todo o apoio aí aos companheiros garis do Rio de Janeiro, né? Que vem realizando importantes protestos pela cidade, defendendo aí as suas reivindicações contra o governo direitista do Eduardo Paes, que, diga-se de passagem, teve a sua eleição apoiada por setores da esquerda. Bom, para acompanhar mais, saber mais sobre essa notícia, acompanhe lá no diário Causa Operária, causaoperária.org.br. A última do companheiro Spê, para destacar aí os protestos no Chile, que essa semana lembraram aí 2 anos das manifestações de 2019. Fala aí, Spê. O povo chileno, companheiros, está novamente nas ruas, 2 anos após a insurreição, né, que levou milhares, na verdade, milhões de chilenos às ruas e praças das principais cidades do país, mas a principal, obviamente, que se trata da capital, Santiago, onde nós podemos ver, através das redes sociais, da televisão, né, foi tudo transmitido, uma verdadeira insurreição popular contra a ditadura de Sebastián Piñera. Nesse momento aqui agora, os chilenos estão novamente nas ruas questionando o regime político em seu conjunto, né? O governo Sebastián Piñera está aí com a popularidade baixíssima, envolvido em escândalos aí, com relação aí a dinheiro nos paraísos fiscais, o mesmo aqui que aconteceu com o ministro Paulo Guedes, e a população reagiu, mais uma vez, enfurecidamente, né? O saldo foi de 2 mortos agora nessas recentes manifestações e mais de 450 pessoas detidas. Tudo indica que essa é a segunda fase aí do levante popular, iniciada aí agora há 2 anos atrás, quando centenas de milhares, volto a dizer, milhões de chilenos colocaram em xeque, não só, ou seja, o estopim foi o aumento do preço das passagens do metrô de Santiago, não é isso? Daí o envolvimento de um contingente gigantesco de jovens e adolescentes, né, que se utilizam desse meio de transporte para se deslocar, para se divertir, para ir à escola, e esse verdadeiro levante popular se transformou numa luta contra o conjunto do regime político chileno. Nesse momento agora, parece que tudo indica que a situação não é diferente de 2 anos atrás e ela parece ser ainda mais contundente, parece que a mobilização está alcançando níveis ainda maiores do que ocorreu há 2 anos atrás. Portanto, estejamos aqui atentos para acompanhar o desenvolvimento da luta de massas que ocorre no país vizinho aqui, o Chile, que é um país que já demonstrou que tem um histórico de lutas e com uma população, particularmente a sua juventude, muito ativa nos protestos e muito combativa na sua determinação de colocar abaixo o conjunto do regime político, que nada mais é do que uma herança, né, hedionda, macabra, do período da ditadura pinochetista no país, que foi de 1973 a 1990. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Ok, deu a nossa hora. Nós vamos terminando por aqui. Você está vendo aí o boletim Educadores em Luta, né? Amanhã, o boletim que vai estar convocando aí a mobilização na próxima semana, porque dia 28 da semana que vem, né, eu, o companheiro Expedito, muitos outros companheiros, vamos estar envolvidos aí na mobilização nacional dos servidores. É o dia dos servidores públicos e vai ter mobilização contra a PEC 32 em São Paulo. Né? Continuam as mobilizações, a greve contra a política criminosa do governo municipal do MDB, né, de roubar a aposentadoria dos servidores públicos, né, e o pessoal continua em greve, continua em mobilização. Para terminar, tem um vídeo sobre esse problema do Chile,
né, do companheiro Rui, explicando que, apesar dessas tendências combativas na situação, aparece na pesquisa uma tendência de crescimento da direita nas eleições, né? E aí o companheiro Rui explica o que está acontecendo, por que a esquerda não canaliza o descontentamento popular no Chile. Você fica com a explicação do companheiro Rui de maneira bastante resumida, mas muito importante, e amanhã, né, eu convido todos a assistirem, a partir das 12 horas, né, a análise política da semana, né, com o companheiro Rui analisando essa semana tumultuadíssima, né, mas muito importante para a gente compreender o que está acontecendo na situação política. Um forte abraço a todos, obrigado aí ao companheiro Expedito Mendonça, à produção sob o comando do companheiro Gabriel e a todos vocês que compartilharam conosco, né, ao longo desse programa. Fiquem aí com o vídeo do companheiro Rui e um abraço e resumo do dia. Volta amanhã à noite, porque agora tem resumo do dia também no final de semana, né, com a equipe de plantão do Diário Causa Operária. Forte abraço a todos. Boa noite, um abraço a todos. O Chile, as pessoas estavam muito empolgadas, né, com a candidatura do Boric, que é um socialista, enfim, comunista até, que apareceu em primeiro lugar, mas a extrema-direita se reorganizou, lançou um candidato, depois dos Pandora Papers ali do Sebastião Pineira, e ele está em primeiro lugar, o Cast. O Chile é um país muito à direita, vamos dizer assim, no espectro político, tradicionalmente. Só aquela concertação chilena que foi capaz de, vamos dizer assim, acabar com o ciclo pinochetista, né? Mas mesmo assim com muitas, com muitas concessões, vamos dizer assim, né? Como é que você vê o processo político no Chile e a possibilidade de vitória da extrema-direita? Bom, é uma coisa, isso daí na minha opinião, a situação atual, vamos ver se materializa como uma vitória efetivamente. A situação atual mostra um fracasso da esquerda, né? A esquerda teve nas mãos uma gigantesca mobilização popular e transformou isso daí numa receita assim morna, né? De intervenção de tipo parlamentar, né? Inclusive em acordo com a direita. É um erro, na minha opinião, é um erro gravíssimo. Se você não destrói, né, a estrutura política sobre a qual a direita está montada, ela vai voltar, não tem jeito. Pode passar um período, mas ela vai reconstruir as condições da sua dominação. Eu acho que no caso do Brasil isso é muito importante também, porque aqui, né, o PT acha assim, nós vamos ganhar a eleição, já estão até, como é que se diz, estourando champanhe, né, muito precocemente, mas isso não garante nada. O pessoal que deu o golpe está aí, intacto. E a esquerda chilena, ela jogou fora uma oportunidade. Agora, há um novo levante aí no Chile, né? Com queima de edifícios e tal, a rebelião retomou o impacto, o que também diz respeito ao fracasso, né, da política da esquerda. Por que essa rebelião retomou? Eles vão conseguir enquadrar a rebelião popular no marco institucional, o que é um problema muito grave. Se não houver uma esquerda que esteja disposta a derrubar isso daí, a coisa não vai sobreviver. Aí, nós temos a experiência da Venezuela, né? A Venezuela sobreviveu esse tempo todo porque conseguiu derrubar parcialmente a estrutura de poder que existia no país. Os outros querem prometer que vão ser uma espécie de Venezuela sem derrubar nem mesmo parcialmente essa estrutura de poder. Isso aí é totalmente inviável.